Coloca a tua mente em Jesus agora, não pense mais nada, somente em Jesus. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu. Não há ninguém como tu, Jesus, Jesus. Incomparável, totalmente desejável. Meu coração grita por Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Diga comigo, não há outro. Não há ninguém. Erga a tua voz. Não há ninguém incomparável, incomparável, totalmente desejável. Onde estão os adoradores que adoram sem microfone? Não há ninguém. Não há ninguém como tu. Não, não, não há, não há. Incomparável, totalmente desejável. Totalmente desejável. Diga comigo, Jesus. 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 Rei dos reis, príncipe da paz. Jesus, Jesus. Diga comigo, Jesus. Jesus. Tu és mais importante do que o pregador, Jesus. Pregue por mim, toque por mim, batize no Espírito Santo por mim, salve por mim, liberte por mim, Jesus. Eu me escondo debaixo das tuas asas. Que o Senhor apareça, que eu me esconda atrás de ti. Que o teu nome cresça, que o nosso nome diminua. Faça por nós, Jesus. Existem pessoas com fome do teu toque, famintos. Jesus, 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 Jesus,
Jesus, Jesus, Jesus. Marcos 4, versículo 35. Queridos, eu já comecei a queimar aqui. Vocês têm alguém aqui que gosta de queimar comigo? Olha para quem está do seu lado, faça uma cara de profeta. Diga para ele: não seja. Você pode fazer melhor, diga: não seja um pastel de aeroporto. Muita carne e seco. Mas seja um pastel de rodoviária. Pouca carne e muito óleo. Marcos 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E haviam também outros barquinhos, diga comigo, outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Olha para mim. Todos nós estamos escrevendo algo chamado história. Cada dia da nossa vida é um capítulo novo dela. Toda história tem início, meio e fim. E aqui está Jesus convidando os seus discípulos para passar para o outro lado. E aqui nós podemos entender algo tão precioso, amados, que Jesus estava numa margem, estava passando para o outro lado, que era o destino no qual ele tinha para a vida daqueles que estavam com ele. E é interessante que quando eu leio esse texto, algo me chama a atenção. Que junto com o barco de Jesus também estavam outros barquinhos. Olha que coisa interessante. E levantou-se um grande temporal. Porque histórias são feitas também de temporais, de desertos, de lutas, de vales, de provas. Agora eu faço uma pergunta para você. Nós sabemos que houve temporal. Agora a minha pergunta é: será que os barquinhos que estavam seguindo o barco de Jesus chegou do outro lado? Porque eu tenho uma certeza só: o barco que Jesus estava chegou do outro lado. Agora os barquinhos que estavam apenas seguindo ele, nós não podemos garantir. Porque o que faz a diferença na nossa vida é se Jesus está no barco. O que faz a diferença na nossa história é se Jesus está nos capítulos dele, do nosso livro. O homem mais pobre da Bíblia é o jovem rico, porque tinha dinheiro, mas não tinha Jesus. Uma história sem Jesus não tem valor. Mas quando Jesus ele entra na nossa história, nós temos uma história para contar. E quando eu penso sobre algo, amados, chamado história, aqui nós estamos no 15º ano desse congresso. Essa igreja tem uma história. Cada pessoa aqui tem uma história. E você está escrevendo uma história. Todo dia, um novo capítulo. E quando eu olho para a Bíblia, eu entendo perfeitamente que a Bíblia é um livro de histórias. Muitas histórias. Muitos homens, muitas mulheres. Histórias. E nós temos escritores escrevendo sobre eles. Histórias. Agora, nós vamos perceber algo. Olha para mim, preste muita atenção, amado. Essa mensagem você nunca ouviu. Existem histórias lindas na Bíblia. Agora existem também histórias de pessoas que sujaram o seu nome.
É fácil falar daqueles que venceram, que foram os nossos pais na fé, heróis. Mas eu queria falar de 3 vilões. Eu queria que projetasse para mim, Igor. Eu preciso de você assim. Vai ser assim, 50% você, 50% eu, amado. Eu queria muito que você conseguisse projetar os versículos, para que a gente possa ganhar tempo, a gente já está com as horas avançadas. Judas 1, versículo 11. Judas 1, versículo 11. Eu faço uma pergunta para cada um que entrou aqui. Qual história você tem construído? Qual história você tem construído? Judas 1, versículo 11. A palavra diz assim: pois seguiram o caminho de Caim. Diga comigo, Caim. Buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Diga, Balaão. E foram destruídos na rebelião de Coré. Diga comigo, Caim, Balaão e Coré. 3 homens de Deus, escolhidos por Deus. Todos eles foram separados e tiveram a sua oportunidade de escrever uma história linda. Todos eles, porque a oportunidade é dada a todos. Até que o último ser vivo ouça sobre Jesus, ele não volta, amados. Porque a oportunidade é dada a todos, todos nós podemos escrever uma história linda. E esses 3 homens também tiveram a oportunidade de escrever uma história linda. Agora a gente vai ver o que aconteceu com eles. Eles são o exemplo daquilo que nós não podemos fazer. O primeiro homem que eu queria falar nessa noite é um homem chamado Caim. Este homem era filho de Adão. Existem relatos e evidências na vida de Caim, que a mesma intimidade que o pai tinha, mesmo depois da queda, Caim também tinha. Ele conversava com Deus. Nós vimos um diálogo em Gênesis capítulo 4, ele conversando com Deus, amados. Herança do pai, mesmo depois da queda. Teve a oportunidade de ter uma comunhão profunda com Deus. Mas ele suja seu nome quando a sua oferta não é aceita por Deus e ele mata o seu irmão Abel. E aqui eu quero que você entenda qual foi o erro de Caim. Caim amou aquilo que Deus não amava. Quando nós começamos a entender os atributos de Deus, as características de Deus, nós encontramos, por exemplo, em Provérbios, capítulo 6, versículo 16. Não precisa abrir, mas preste atenção, olha o que diz a Bíblia. Há 6 coisas que o Senhor detesta, mas há uma 7ª que Ele abomina: língua mentirosa, Caim mentiu; mãos que derramam sangue, Caim mata o seu irmão; coração que maquina projetos iníquos, Caim faz o mal diante do seu irmão; pés que se apressam para correr para o mal, não precisa dizer nada; testemunha falsa, que profere mentiras; o que semeia contenda entre os irmãos. Amados, cada coisa que Deus detesta era aquilo que Caim amava e praticava. Sujamos as nossas histórias e manchamos o nosso nome quando nós não estamos amando aquilo que Deus ama. E sempre, amados, aquilo que é a mancha na história de um homem é algo chamado pecado. Desde o início, Deus abomina o pecado. E hoje o pecado é um pecado generalizado em nossa geração. É uma geração que convive com o pecado. Agora o meu Deus não muda. Aquilo que Ele não amava no velho, Ele continua não amando no novo. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mesmo diante da graça de Deus, a graça de Jesus, Deus continua não amando o pecado. E a única coisa que nos separa de Deus é o quê? Pecado. E nós vemos, por exemplo, em Ezequiel capítulo 4, vamos abrir. Deus, Ele chega para aquele profeta e Ele fala assim: olha, vocês irão
cozinhar 390 dias usando fezes humanas. Agora pensa bem, você prepara um fogão a lenha, só que o combustível, o carvão, vai ser fezes. Jesus, de uma ordem que Deus dá a Ezequiel: você por 390 dias, você vai entender o que eu sinto pelo pecado. Porque a comida, ela é linda quando você olha para ela, tem beleza, mas só que o combustível é fezes. Ou seja, você comeria dessa comida? Imagina só Ezequiel, amados, como ele ficou apertado. Ele teve que bater de porta em porta. Falou assim: olha, quando você fazer necessidade, guarda, porque eu tenho que cozinhar por 390 dias. Começou a fazer estoque de fezes, porque Deus queria mostrar o que ele sente pelo pecado. A comida era linda, mas o combustível era fezes. Assim Deus, Ele olha para o nosso pecado, amados, Ele sente da mesma forma. Aquilo que tem separado você de Deus, talvez seja justamente você gostar de coisas e amar coisas no qual Deus detesta. Este foi o caminho de Caim. E aqui Judas está dizendo: ai daqueles que caminham pelo caminho de Caim. Agora, o mais forte disso, amados, olha que coisa interessante em Gênesis 4, versículo 9. Olha o que Deus fala para Caim: onde está Abel, teu irmão? E olha o que Caim falou para Deus: sou eu protetor do meu irmão? Ah, meu irmão, olha aqui para mim. Eu queria... Vem cá, Francis, por favor. E pode vir aqui, pastor. É porque o pastor Davi está tão bonito, com essa barba. Fica bem pertinho de mim. Olha o que Deus está falando, amados. Perguntando: aonde está Abel? Olha o que Caim fala para Deus: sou eu o protetor do meu irmão? E eu respondo para Caim: deveria ser. Porque família só é família se tiver proteção. Existia na era glacial, pode me encostar em mim, uma família de porcos espinhos. Aqui tem um porco espinho da esquerda e o porco espinho da direita. Está todo mundo imaginando aí, amados? E eu também sou um. Na era glacial estava muito frio, e todos os animais estavam morrendo. E eles notaram um grupo de porcos espinhos, que quando eles estavam perto, eles se aqueciam e se protegiam do frio. Quando eles estavam juntos, eles se aqueciam e não morriam. Só que para estar junto, tem espinho do porco espinho da esquerda, do porco espinho da direita, entrando no nosso corpo. Ou seja, não é fácil nos aquecer do frio. Agora, quando eles se afastavam, eles voltavam a morrer. Quando eles se aproximavam, eles continuavam a ter vida. Pode se assentar, queridos. Olha para mim. Igreja não é empresa. Igreja é família. Quando nós perdemos a proteção, quando nós deixamos de proteger o nosso irmão, perde-se o sentido de igreja. É por isso que as pessoas matam um a outro dentro da igreja. É porque você está caminhando pelo caminho de Caim, que é o caminho da desonra. Existiam 4 seres vivos na terra, amados, apenas. Eles não conseguiram viver como família. Caim foi o primeiro filho a fazer uma mãe chorar. Porque quando perdemos a proteção, perdemos o sentido de ser igreja. Igreja é um lugar que protege. Agora, igreja não é um lugar perfeito.
Porque existem espinhos que vão entrar em nós. Célula não é um lugar perfeito, vão ter espinhos que entram em nós, mas célula deve ser um lugar de proteção. Igreja tem que ser um lugar, amados, no qual nós protegemos mutuamente, que nós tomamos cuidado com aquilo que nós pronunciamos, seja para alguém que está abaixo de nós, seja para alguém que está acima de nós. Porque só existe harmonia em lugar onde existe honra. Quando a desonra entra no casamento, a harmonia se vai e a proteção se vai. Nós precisamos amar aquilo que Deus ama. Amados, amado para aquilo que Deus é apaixonado. Se Ele detesta, eu detesto. Se Ele abomina, eu abomino. O caminho de Caim, a proposta de Caim é justamente essa: nós deixarmos de nos proteger, porque o diabo sabe que quando um corpo não está junto mais, não haverá vida nele mais. Você que está me ouvindo aqui, porque o Espírito Santo trouxe aqueles no qual Ele queria se comunicar hoje. Porque o Espírito Santo não fala para pessoas ausentes. Talvez você está tentando viver longe da igreja, mas não existe vida fora da igreja. Porque somos um corpo. Não tem como arrancar um braço de um corpo e aquele braço continuar funcionando. Só existe vida se estivermos juntos. Tem alguém comigo aqui? Tome cuidado com a proposta de Caim, marido. Porque toda vez que você quiser navegar para longe de Deus, o diabo tem um barco. O diabo vai mentir aos seus ouvidos. Ele vai falar assim: olha, 15 minutos de prazer no motel é mais importante do que a sua família. Porque o diabo trabalha da mesma forma. Ele mente para nós. Todo dia ele mente. Ele diz mentiras ao seu coração. Ele transforma a pedra em pão. É pão falsificado, não mata a fome. É por isso que quem bebe quer beber mais cada dia. É por isso que quem usa droga quer usar droga cada dia mais. Por quê? Porque aquilo que o diabo oferece não mata a nossa fome, mas Jesus é o pão. Da água que Ele nos dá, nós nunca mais teremos sede. Nós precisamos entender isso, amado. Todo homem está a um passo do céu e a um passo do inferno. O sonho do diabo a seu respeito é te derrubar, é te tirar desse corpo, é tirar a proteção que você tem aqui dentro. E ele vai mentir todos os dias para você, para que você vá para longe. Este é o caminho de Caim. Nós não podemos andar nele. Se você escolher o caminho de Caim, você vai sujar seu nome. Agora existia um segundo homem, um homem chamado Balaão, um profeta, alguém escolhido por Deus, separado por Deus, com um dom profético. Esse homem tinha a capacidade de ouvir Deus, de conversar com Deus. Amados, que coisa preciosa o chamado desse homem. Talvez o maior chamado, a coisa mais linda que se ouve, talvez o dom mais importante, o dom da profecia, existia na vida desse homem. Mas a Bíblia diz, em Números 22, versículo 21, Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Diga comigo, Moabe.
Preste atenção numa coisa, amados. Por que Balaão suja seu nome? Existia um rei chamado Balaque. E este rei, ele sabia justamente a fraqueza que Balaão tinha. E ele manda muitos presentes para Balaão. Porque o rei, notando que aquele povo era um povo forte, ele falou: eu não posso ir contra eles, então eu vou me juntar a eles. E eu preciso comprar o profeta. Porque um povo que não tem uma voz profética é um povo que se perde facilmente. E então, quando Balaque visita Balaão pela primeira vez, ele pergunta para Deus: Deus, eu posso ir para Moabe? E Deus fala uma coisa para ele: não vá. Olha para mim, não vá. Mas Balaque, ele manda mais presentes, mais príncipes para trazer aqueles presentes. Ele tenta comprar o coração daquele profeta. E olha que coisa, amados, olha que tremendo isso. Balaão, pela segunda vez, ele chega diante de Deus e ele está perguntando algo para Deus que ele já sabia a resposta. Deus já havia dito: não vá. Ele está perguntando algo que ele já sabe a resposta. E de tanto insistir, olha que coisa, de tanto insistir, sai a vontade soberana e entra a vontade permissiva. E Deus falou para ele: vá então, se você deseja tanto, vá, Balaão. Mas não era o desejo de Deus, mas mesmo assim, pela insistência de Balaão, ele foi. Agora começa a nossa história, olha para mim, olha que coisa interessante, amados. Balaão monta em sua jumenta, e ele está indo. E a Bíblia diz, em Números 22, 23, viu, pois, a jumenta, um anjo, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho. Então Balaão espancou a jumenta. Olha que coisa, amados. A jumenta está vendo o anjo, e o profeta não está vendo nada. A jumenta está vendo coisas sobrenaturais, mas o profeta perdeu a percepção e a sensibilidade profética de enxergar o sobrenatural. Uma jumenta vê anjo, mas o profeta não vê nada. E quando ele nota que a sua vontade estava sendo desviada pela jumenta, melhor, por Deus, o que ele faz? Espanca a jumenta. Quando ele espanca a jumenta, olha o que a Bíblia diz. Coloca para mim, porque eu quero que você veja as palavras da jumenta. 22:30. Essa jumenta estudou em Harvard, só pode. Que elegância! Como essa jumenta era gentil no seu modo de falar. Olha o que ela fala assim: não sou eu a tua jumenta? Eu sempre montei, você sempre montou em mim até hoje. Tenho eu costume de fazer isso com você? Balaão olha para a jumenta e fala assim: não. O interessante, amados, é porque Balaão não está vendo anjo, tem um animal irracional falando com ele, e ele não está percebendo que Deus está querendo falar com ele. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, amando o lucro, caíram no erro de Balaão. Sabe qual foi o erro de Balaão? Ele perdeu a sensibilidade de ouvir Deus e obedecê-lo. Porque Deus,
Ele está se comunicando conosco. Talvez a sensibilidade que nós tínhamos foi embora. E Deus está colocando sinais nos nossos caminhos, mas o que nós ficamos fazendo? Insistindo, espancando a jumenta. Deus usa a nossa esposa, Deus usa os nossos pastores, Deus usa o nosso patrão, Deus usa os nossos pais, Deus usa, Ele está usando. Tem até um ditado por aí que fala assim: quando Deus não falar nada com você, ouça a sua esposa. Não estou chamando ela de jumenta, mas você fica espancando a jumenta. Quando o marido quer trocar de carro, amados, ele quer trocar de carro porque quer trocar de carro, e a esposa está percebendo, falando assim: não é hora. Que a mulher tem uma sensibilidade apurada. Tudo que eu vou fazer, eu pergunto primeiro para ela, mano. Aprendi isso. E Deus está em silêncio, ouça a sua esposa. Pergunta para ela o que ela acha. Claro que a resposta final não é da sua esposa. A resposta final é de Deus. Mas quando Deus quer se comunicar, Ele usa diversos meios. Tem anjo aparecendo, tem jumenta falando. Ele usa a palavra, Ele usa um pastor, Ele usa o seu líder. Porque não é a nossa habilidade de ouvir Deus, é a habilidade de Deus de falar conosco. Ele sabe, amado, se comunicar. Agora o problema é que nasce uma geração parecida com Balaão. Aonde está a sensibilidade da igreja desse século? Que pergunta para Deus tudo aquilo que ela vai fazer. Que é o sim de Deus, que aceita o não, que ouve o espera. Aonde está jovens sensíveis, com os ouvidos apurados para ouvir o Espírito Santo? Porque não são vocês que definem o seu propósito. Propósito não se define, propósito se ouve de quem te criou. Mas estamos tentando viver a nossa vida, é assim. Estamos fazendo a nossa vontade, escolhendo a nossa vontade. Estamos se juntando a Moabe. Estamos indo, vai dar certo as minhas escolhas profissionais. E Deus, amados, como é que Deus fica nessa história? Porque Deus está olhando para Balaão e falou assim: cadê aquele profeta que eu tinha? Que me obedecia? Porque o povo pediu um rei. Deus não queria. Mas Deus permitiu Saul na vida do povo. Em poucos dias o rejeitou. Às vezes estamos insistindo por algo que Deus já disse não para nós. Porque estamos encantados com os presentes de Balaque. Estamos iludidos com a proposta que o capitalismo tem para nós. Estamos iludidos. Mas não se esqueça. Só faz sentido se Jesus está no nosso barco. Não há garantia que nós vamos chegar do outro lado se Jesus não estiver no barco. Os outros barquinhos talvez se perderam no meio da tempestade, mas o barco onde Jesus estava chegou lá. Está na hora de começar a ouvir Deus. E eu oro agora, amados, porque enquanto alguns duvidam, Deus está fazendo na vida daqueles que creem. E eu oro agora para uma ativação nos seus ouvidos espirituais. E você vai começar a ouvir uma voz do céu que você nunca ouviu até hoje. Que os teus ouvidos sejam abertos agora. Existe uma pessoa que entrou aqui hoje, que está tentando ouvir Deus,
está buscando uma direção para a sua vida, porque você está completamente perdido. E dizem por aí que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas para nós que conhecemos Jesus, Ele é o caminho. Sabe qual é o problema da igreja de ouvir Deus? Porque eu faço uma pergunta para você: como ouvir Deus? Porque você quer ouvir Deus. Eu fico com saudade da voz dele. Eu quero ouvi-lo. Eu desejo ouvi-lo. O problema é que a igreja, ela foi formatada que parece que ouvir Deus é algo extraordinário, mas é algo extremamente simples. Ouvir Deus, amados, é algo extremamente simples. Uma das linguagens de Deus são sinais. Tem anjo, tem alguém falando, tem oportunidade aparecendo. A linguagem de Deus é simples. A forma que Deus fala é simples. Parece extraordinário. Eu esqueci meu lenço, amor. Mas Ele fala de uma forma simples. Ele fala de uma forma simples. Jesus é simples. Olha que coisa, eu estava fazendo um seminário de dons há uns 10 anos atrás, e eu vi algo muito interessante. Um pastor estava saindo de uma pregação numa cidade, e ele foi num rodízio e comeu muito. Aí veio um pastor buscá-lo para que ele pudesse pregar em outro lugar. E ele estava indo. E naquela trajetória, de repente, amados, começou a surgir um desejo de comer pamonha. E ele ficou doido, falou assim: me estou com vontade de comer pamonha. Aí ele falou, ele ficou sem graça de falar para o outro pastor. Ele falou: mas nós acabamos de comer no rodízio, agora eu estou com vontade de comer pamonha. Que coisa estranha. E aí ele foi segurando aquela vontade, ficou sem graça de falar para o outro pastor. E de repente, ele falou: pastor, não sei porquê, nós comemos muito, mas me deu uma vontade de comer pamonha agora. E era interessante esse sinal, porque quando ele passava perto de uma pamonharia, a vontade passava. E depois que ele continuava, a vontade voltava. De repente a vontade começou a ficar forte demais. Ele falou: pastor, eu preciso parar nessa pamonharia. Então o pastor parou o carro, e ele desceu do carro. E quando ele foi ao balcão comprar a pamonha, o Espírito Santo falou para ele assim: olha, compre 2 pamonhas. Na hora que ele pegou nas pamonhas, a vontade que ele tinha de comer passou. Ele pegou as pamonhas, saiu para o carro. De repente ele olha para o lado, e ele vê um senhor na beira de uma porteira de roça. E Deus falou para ele assim: entregue essas 2 pamonhas para aquele senhor. E então ele falou assim: mas Deus, que coisa estranha. Imagina Deus chegar para você e mandar você comprar pamonha. Não é estranho, amado? Parece que essa forma que Deus se comunica é estranha para nós. E então, e ele todo assim, sem saber se era Deus mesmo, porque nós vamos ter muitas dúvidas quando a gente estiver ouvindo Deus. A gente não vai ter certeza, a gente vai aprendendo a ouvir Deus, enxergando os seus sinais, discernindo a sua voz. E então ele obedeceu a Deus e foi lá e entregou a pamonha para aquele senhor. E na hora que aquele senhor pegou na pamonha, ele falou assim:
há 20 minutos atrás, justamente na hora que a vontade apareceu, eu orei nessa porteira. Se Deus existisse, Ele ia parar um carro aqui e me entregaria 2 pamonhas. Ele caiu de joelhos. Ele falou assim: Deus existe. Agora olha para mim aqui. O que eu contei não foi simples. Eu vou contar a mesma história numa versão pentecostal. O que acontece? A versão pentecostal dos testemunhos faz dos testemunhos algo extraordinário, sendo que nunca deveria deixar de ser simples. Vou contar para você como seria um pastor pentecostal contando. E então, eu estava no meu carro indo ao meu destino profético, e de repente eu ouvi uma voz do céu dizendo: pare e compre uma pamonha. Eu desci do carro parecendo um soldado de Jeová. Aleluia, quantos podem dar um glória a Deus? E de repente eu fui marchando ao balcão e olhei para o garçom e falei: me dá 2 pamonhas. E o garçom me entregou as 2 pamonhas. Eu fui marchando, de repente Deus falou com um trovão do céu e falou: entregue essas 2 pamonhas para aquele senhor. E de repente eu fui olhando nos olhos daquele senhor na beira do portão da roça, e fui marchando, e cada hora mais perto, vai incrementando, né? Aí de repente eu olhei para ele e disse: Deus mandou eu te dar essa pamonha. E então aquele senhor em pranto foi arrebatado e batizado no Espírito Santo naquele momento. Olha para mim. Tem algum problema de contar o testemunho desse jeito? Nenhum problema. É pecado? Não. Problema, para aquele que ouve, parece que nunca vai acontecer conosco. Porque o testemunho fica extraordinário demais. O pastor é muito espiritual. O pastor está acima da igreja. Parece que Deus nunca vai falar com a gente. Porque é assim, quando Deus fala, você pergunta para Ele: Deus, mas para comprar pamonha mesmo? Não pode ser uma marmita, mas para comprar pamonha? A gente fica em dúvida. Mas Deus, Ele fala de forma simples. Tudo que Deus fala, Ele fala de forma simples. Deus é extremamente simples. Para aquilo que é mais importante de tudo, Ele fala de forma simples. O que é mais importante de tudo? A nossa filiação. A Bíblia diz em Romanos 8 que o Espírito de Deus fala ao nosso espírito que somos filhos. Quanto à salvação, Ele é através de um testemunho nosso interior. Imagina para dizer mais coisas. Ele não te deu um passaporte para o céu. Ele não protocolou a sua ida para o céu. Não apareceu um anjo diante de você e falou: você é filho de Deus. Simplesmente, algo aí dentro fica falando todo dia que você é filho, que é o Espírito de Deus que mora em nós. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. O Espírito de Deus fala ao nosso espírito. Da mesma forma, para tudo. Para tudo. Precisamos ouvir Deus. Precisamos obedecer a sua voz. Porque Deus sempre vai trabalhar em 3 respostas: sim, não e espere. Deus manda a gente esperar, Ele vai fazer você esperar. Um dia a mãe dele chegou para ele e falou assim: olha, acabou o vinho, Jesus. Ele falou assim: não é chegado a minha hora. Não é chegado a minha o quê? O que ele fez com a mãe dele? Mandou ela esperar. Você nem chama Maria.
Se Ele fez a mãe dele esperar, Ele não vai fazer você esperar? Existe o tempo da espera. Existe o tempo de pararmos tudo para ouvi-lo, para realinharmos, para ouvir os céus, para obedecer a sua voz, para mudar a rota, para mudar o curso na faculdade. O meu sonho era fazer engenharia civil, mas o que Deus tinha para mim era outro curso. Precisamos ouvir Deus. Precisamos ser fiel àquilo que Ele nos pede. Precisamos obedecê-lo. Amados, eu sempre falo algo. Deus, Ele pede algo para Noé, é quase que impossível aquilo que Ele pede. Fazer uma arca. Imagina Noé, se nós estivéssemos no lugar de Noé. Deus, o que é arca? E Ele fala assim, vai chover. Imagina nós no lugar de Noé, falando, mas Deus, o que é chuva? Porque não havia chovido na terra ainda. Imagina quantas dúvidas teríamos. Quanto tempo levaríamos para começar a arca, mano? Só para a gente entender o que é arca. Não, Deus está pedindo algo. Mas eu preciso entender o que Ele está pedindo. Porque arca não é um negócio simples. Eu acho que eu falei isso aqui, amados. Uma das revelações que mais me transformou foi saber o quanto somos vagarosos. Quando Deus nos pede algo. Quando Deus pede a arca para Noé, Ele demora 100 anos. Mas quando a arca está pronta, chove 40 dias e 40 noites. Porque é assim, amados. Deus, Ele sempre fica nos esperando anos. E nós, quando obedecemos, Ele realiza na nossa vida em dias. 40 dias, 150 dias durou a água na terra. Em relação a Deus de fazer algo em nós, é sempre dias. Mas em relação a nós, de fazer algo que Ele está nos pedindo, sempre leva anos. Nós construímos arca. Deus produz a chuva. Me mostra um cientista na terra capaz de produzir chuva. Tem jeito? Mas o homem consegue fazer um barco, mas não consegue fazer chuva. Porque a arca chama a arca de Noé, não chama a arca de Deus. A arca de quem? De Noé. Porque era o que Noé devia fazer, obedecendo sua voz. Porque todos nós estamos escrevendo uma história. Nós podemos escrever a nossa história, ou podemos escrever a história de Deus. Nós queremos Samuéis. Mulheres estéreis desejam Samuéis. Mulheres que não têm filhos desejam Samuéis. Mas no dia que Ana orou, assim, Deus, me dá um filho. Deus também estava orando. Eu preciso que nasça alguém que venha restaurar o sacerdócio. Ana estava orando. Deus estava orando para que o menino nascesse. O sonho de Ana se alinhou ao sonho de Deus e nasceu Samuel. Eu resolvi abrir mão do meu sonho. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos, um menino pobre, vendedor de picolé. Eu cheguei para uma engenheira da cidade, falei, meu sonho é fazer engenharia. Ela olhou para mim e falou assim, menino, larga disso. O seu pai é um porteiro de uma escola. A sua mãe é uma professora da roça. Você nunca vai conseguir se encaixar numa grande empresa.
Eu sou formado numa UFMG, eu dependo do meu marido. E você não tem ninguém para te indicar. Eu peguei uma BMX que eu tinha, coloquei o caderno dentro do meu calção e fui embora. E eu fiz uma oração naquele dia. Eu falei: Deus, nem sonhar pobre pode. Eu achei que sonhar era de graça. Só que a oração mudou minha vida, amados, dentro do meu quarto. Eu falei: Deus, eu abro mão dos meus sonhos. Planta em mim os teus sonhos. Ana queria um menino, Deus queria Samuel. Isabel queria um menino para brincar de futebol na rua, Deus queria João Batista. O sonho de Deus é maior, amados. O sonho de Deus é maior do que o nosso. A história de Deus sempre será melhor do que a nossa. Você pode escolher a sua história, ou você pode ser fiel àquilo que Deus te pede. É simples assim. Vamos terminar. Vamos parar de espancar a jumenta. A jumenta é o instrumento de Deus de nos trazer de volta. Mas Deus se preocupa em falar comigo? Nada esgota os recursos de Deus de falar individualmente conosco. Um dia, o machado caiu no rio. Chamaram Eliseu. Eliseu orou. O machado de ferro se tornou um machado de isopor e flutuou. Olha para mim. Deus, Ele não tinha que estar muito à toa para fazer machado flutuar, amados. Tem gente morrendo no leito de uma UTI e Deus fica fazendo machado flutuar. Parece que Deus está à toa, né? Mas sabe o que isso nos ensina? E eu profetizo sobre a vida de vocês agora. Se Deus faz machado flutuar, imagina o que Ele pode fazer na sua vida, amado. Pensa bem. Se Ele se preocupa em fazer um machado emprestado sair para fora, o que Ele pode fazer para um filho dele que se coloca de lágrimas de joelho diante da sua presença? Como é que Ele não ouve, amado? Me explica como é que Ele não ouve. Como é que Ele não ouve? Por isso que a oração do justo é poderosa nos seus efeitos. Vamos para o último. O último homem que sujou o seu nome é um homem chamado Coré. Números 16, versículo 9. 16, 9. A Bíblia diz assim: não lhe é suficiente que o Deus de Israel tenha separado do restante da comunidade e vos tenha trazido junto a si, a fim de realizar o trabalho no tabernáculo do Senhor, para estarem preparados para servir a comunidade. Eu vou usar essa versão do telão, olha para mim. Porventura, é pouco para vós que o Deus de Israel os tenha separado da congregação. Caim se perde, Balaão se perde e Coré se perde. Qual foi o erro de Coré? Eu vou fazer das palavras de Moisés e vou simplificar suas palavras. Ele olhou nos olhos de Coré, fez uma pergunta para eles.
tudo que Deus fez, Coré, com você, foi pouco. Tudo que eu realizei, te escolhendo, te separando. Você é da descendente de Levi. É pouco, Coré, o que eu fiz para você. Porque o erro de Coré se chama ingratidão. Olha para mim. Existiam 3 grupos que trabalhavam dentro do ministério levítico. O primeiro grupo, coatitas. Os coatitas eram um grupo de levitas que trabalhavam com tudo que era sagrado. O segundo grupo que existiam dentro do ministério levítico eram os gersonitas. Eles trabalhavam com tudo que era tecido. E os últimos, os meraritas, trabalhavam com estacas, armações das tendas. Quando a nuvem se movia, rapidamente os 3 grupos de trabalho se moviam juntos. Ou seja, os coatitas tiravam o que era sagrado, a arca, candelabro, mesa de incensário, tudo que era sagrado era tirado. De repente os gersonitas vinham e desmontavam os tecidos, o véu da tenda, do Santo dos Santos, a lona que cobria o tabernáculo. Eles trabalhavam com tecidos. E os meraritas trabalhavam com as estacas. Eles desmontavam as armações. Os 3 grupos eram importantes. Mas se você for enxergar, talvez o grupo mais privilegiado de todos eram os coatitas, porque eles trabalhavam com aquilo que era sagrado. Amados, olha aqui, olha para mim. Eles carregavam a arca. Você já pensou nisso? Os coatitas carregavam a arca. Eram levitas, mas separados, 8.000 pessoas separadas para carregar a arca. Sabe qual grupo Coré era? Desse grupo. Ele pegava no varal da arca e carregava ela. Talvez se arrepiava com a glória que estava dentro daquela caixa de madeira. Coré, Datã e Abirão, eles são carregadores de incensário. Eles cuidavam para que o candelabro não se apagasse, de manter a espivitadeira sempre acesa no candelabro. Eles eram especiais, amados. Não maiores do que os gersonitas e meraritas, não estamos fazendo coisa de maior, mas eles estavam à frente, talvez na função mais importante. Agora, amados, tudo aquilo que eles faziam, eles acharam que foi pouco, porque o diabo, ele trabalha da mesma forma sempre. Quando ele era querubim lá no céu, o seu corpo revestido de uma estola parecida com aquela estola sacerdotal, no seu peito havia 9 pedras que brilhava. Por isso ele era chamado anjo de luz, porque do seu corpo brilhava. Além disso, no seu próprio corpo, Lúcifer tinha uma orquestra de pífaros e tambores. Não apenas brilhava, mas também ele tinha música que saía do seu corpo. Mas um dia, tudo aquilo que Deus colocou nele se tornou pouco. Ele tirou os olhos do rei e colocou os olhos no trono. Logo depois, quando se levantam os primeiros homens da terra, o diabo trabalha da mesma forma. Deus fala assim: Adão, coma de todos os frutos do jardim. Ele comeu do único que não podia. Olha que coisa, amados. Todos os frutos se tornou pouco. E ele quis o único que não podia. Você entende como o diabo trabalha? Ele pega
e faz uma inversão nos nossos valores. Tudo aquilo que é importante se torna menos importante para nós. E tudo aquilo que tem valor, nós desprezamos. Eu poderia aqui, amados, ficar 1 hora falando disso. Davi tinha todas as mulheres do reino, mas foi pouco. Escolheu justamente a que não podia e sujou sua história. Porque o diabo trabalha da mesma forma. Da mesma forma. Eu estou vendo algumas pessoas aqui que você talvez já tem tanto tempo que você está lutando, batalhando. Estou vendo pais, estou vendo mães. Se você fechar seus olhos agora e você transportasse a sua vida há 15 anos atrás, você lembra como era o chão da sua casa? Como era o teto da sua casa? Qual era a refeição que era servida na sua mesa? Eu me lembro bem, aquele chão vermelhão na minha casa, uma Telefunken na minha frente. Alguém teve Telefunken aqui? Poucas pessoas. Que era uma TV de tubo, que para ligar tinha que esquentar. É 20 minutos para esquentar. Por exemplo, vai assistir o jogo das 4, tinha que ligar 20 para as 4. E pior, amado, tinha que subir em cima do telhado, mexer na antena. Para cada canal tinha uma frequência. Subia lá em cima, mexia na antena, o canal pegava. E na maioria dos canais ou jogos de futebol, a perna do jogador estava em cima, a cabeça embaixo. Ou não era assim? Essa geração não sabe o que é isso. Por quê? Porque a nova geração já nasceu na época do HD, da TV de LED. Por exemplo, antigamente existia um negócio chamado piolho. Você fazia matrícula na escola, o piolho pulava na cabeça. Não era assim? Era uma coisa impressionante. Parece que até o piolho foi extinto. Tudo era absolutamente difícil. Por exemplo, a gente comia carne às vezes 1 vez por semana. Essa geração, se não tiver carne, eles não comem diariamente. Você está entendendo que o diabo, ele está fazendo com que os nossos valores sejam sempre valores invertidos. Essa geração aprendeu a não dar valor para nada, porque o diabo está mexendo justamente no valor, no senso de valor que essa geração deveria ter. E tudo que ela tem sempre é pouco. Todo brinquedo que você dá para a criança é sempre pouco o brinquedo. Ela quer sempre mais, porque ela alimenta de um mundo que o seu alimento oferecido pelo capitalismo, amados, é nós nunca saciarmos a nossa fome. Mas quem veio lá de trás sabe muito bem o que eu falo. Vou te fazer uma pergunta. É pouco para você ter um emprego segunda-feira, sendo que existem 13 milhões de desempregados? É pouco para você não está agora respirando com a ajuda de aparelhos? É pouco para você ter filhos, sendo que existem mulheres, muitas mulheres, que estão sonhando com isso a vida inteira? Eu vou te fazer uma pergunta, mãe. Você que reclama do teu filho, é melhor você ter um filho bagunceiro ou você perder um filho? Pergunte para uma mãe que perdeu um filho se ela gostaria de ter um filho que dava trabalho para ela. Porque a nossa dor é sempre a partir do nosso ponto de vista, de onde estamos. E não pode ser pouco, amados, tudo que Deus fez por nós. Você poder estar aqui hoje, não pode ser pouco. Você ter essa igreja linda, você está sentado nessa cadeira confortável, sendo que existem pessoas nesse momento cultuando debaixo de árvores na África, na China, dentro de cavernas,
Só que para nós, como o nosso senso de valor foi invertido, nós temos um coração de Coré. E Deus, usando a sua palavra, como a Bíblia diz em Timóteo, que toda a Escritura, toda ela, Velho e Novo Testamento, é inspirada por Deus. Então não tem como rasgar o velho, porque o velho aponta para o novo. E Deus está perguntando para a igreja: é pouco, igreja, eu ter escolhido você? Como diz em João 15, versículo 16: não foste vós que me escolhestes, mas eu te escolhi. É pouco você estar aqui hoje. Será que é pouco? Porque o diabo vai sempre mentir para você. Coloca o vídeo para mim. Apaga as luzes, a gente vai assistir um vídeo e a gente vai orar. Tem som, viu? Si pudiera pedir un deseo ahora mismo, pues sería viajar en velero por las islas griegas. Sacarme la oposición que me estoy estudiando. Conseguir trabajar en Nueva York como periodista. Poder viajar al desierto del Sahara. Poder tener mi propio negocio. Por ejemplo, es poner la radio. A todo el mundo. A mí me hace muy feliz dormir y escuchar música. Por ejemplo, es poner la radio, que suena mi canción favorita. Ser creativa y original en todo lo que hago. Lo que me hace más feliz es pasarlo bien con mis amigos y estar con mi familia. Si tuviera que pedir un deseo, pues desearía que mi hija pudiera tener una vida normal. Y lo que me haría más feliz es poder estar todos los días pues, con mis 4 hijas y mi marido, cosa que casi nunca puedo hacer. Pues a mí me haría feliz que no hubiese enfermedad en el mundo. Lo que más feliz me hace es levantarme por la mañana y ver a mi hermana bien. Que se hallara la cura para todas las enfermedades. Lo más importante en la vida para mí es mantener la ilusión y disfrutar cada día de las pequeñas cosas que a veces se nos olvida el valor que tienen, pero... Me hace feliz el poder ver la calle, el poder salir a dar un paseo yo sola y el poder disfrutar de las simples flores. Lo que más feliz me hace ahora mismo es mirar a mi madre y saber que no tiene ninguna preocupación. Es despertarme cada mañana, ver a mi hija ahí y ver cómo lucha. Ver cómo lucha por salir adelante, por vivir. Si pudiera pedir un deseo, mi deseo sería poder caminar. Lo que me hace más feliz es poder que me toque el aire en la cara. Me llamo Cristina, tengo 12 años y tengo leucemia y... Me llamo Monse, tengo 38 años y lo que hago es, hace 14 años tuve leucemia y ahora tengo una hija que está pasando por la leucemia. Y lo que me dedico es a cuidarla y a estar por ella. Me llamo Nuria, tengo 14 años, estoy en tercero de la ESO, vivo en Madrid y tengo un osteosarcoma en la pierna derecha. Es cáncer de hueso. Hace 2 años y medio me diagnosticaron leucemia.
me trataron la leucemia y después de eso me hicieron un trasplante de médula. Me llamo Alba, tengo 18 años, tengo linfoma de Hodgkin. Es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático y estoy en segundo de bachillerato. Pues tengo 2 hijas operadas, una de un tumor de Wilms y otra le han hecho un trasplante de médula. Y mi marido hace 16 años se ha muerto también de un cáncer. Me llamo Fanny, soy de Madrid, estudio terapia ocupacional y mi hermana tiene leucemia. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar para a gente poder encerrar esse culto. Uma pessoa que está acamada, que não pode andar, o sonho dela, quando ela vê uma pessoa passando de cadeira de roda no corredor do hospital, é poder estar sentado na cadeira. Porque ela não pode andar. Ela não pode sair da cama, ela não pode nem mexer os braços numa cadeira de roda. Uma pessoa que está numa cadeira de roda, o sonho dela é poder andar. Porque aquilo que desejamos é sempre a partir de um ponto de vista no qual estamos vivendo. É por isso que nós não percebemos as coisas. O diabo ele tem realmente invertido os valores da igreja. A gente não está entendendo. A gente não está compreendendo. Igor, coloca aquela música que eu pedi para ele. E, amados, a minha mensagem é sempre muito simples. Não dou conta de pregar de uma forma extraordinária. Minha mensagem é muito simples. Qual história você está construindo? Qual história? Beleza. A letra da música, aquela beleza. Andrew, eu vou encerrar, prometo. Andrew, do Jesus Culture, é um grande compositor, uma influência no mundo inteiro. E ele, olha para mim, depois vocês olham a letra. No momento mais difícil da sua vida, ele descobriu e foi diagnosticado um câncer na vida dele. E dentro do hospital, ele começou a ser tratado com químio. E ele escreveu essa música. E ele foi escrevendo cada verso da música. E logo quando o ciclo de químio terminou,
durante todo aquele processo, ele conheceu um médico que ele pôde falar de Jesus para ele. E aquele médico aceitou Jesus e se converteu. Depois que ele terminou o ciclo da químio, passou exatos 1 ano. O médico que havia cuidado dele morreu. E ele pôde terminar a música que ele começou no hospital. E olha o que diz a música, para que você entenda o que ele escreveu. Às vezes sinto tão distante de você, me dá saudades, preciso te ver. Não poderia do teu rosto me esquecer, não vale a pena nem tentar. Não, não. Sei que o teu plano é sempre bem melhor que o meu. Por isso em tua verdade eu posso confiar. Então venho a ti pra descansar. Meu amor vem renovar. A beleza em meio à tempestade. Eu estou com câncer simplesmente para que o médico fosse salvo. O propósito do câncer na minha vida foi para ganhar o médico. Depois eu fui curado, o médico foi para os braços do Pai. Então a beleza na tempestade, a beleza na dor, um amanhã, um novo dia. E a tristeza que eu sentia, uma só verdade ecoará: a tua beleza, Jesus, sempre vai durar. Eu sei que os teus planos são sempre melhores do que os meus. Muitas pessoas que estão aqui estão passando os seus piores dias desde quando você nasceu. Talvez as maiores dúvidas que você já teve até hoje. E eu sinto o Espírito Santo, amado, como uma pomba que voava em Gênesis 1, que parava sobre as águas, que se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se move sobre nós aqui. Ele em momento nenhum ele mandou você ir sozinho. Ele falou: eu estarei convosco todos os dias. Você não precisa fazer nada sozinho. João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Eu te ajudo. Agora recuse o caminho de Caim. Volte a ouvir a voz de Deus. Seja grato por tudo aquilo que Deus já tem realizado na sua vida. Levanta suas mãos. A beleza em meio à tempestade. Na beleza mesmo em meio à dor. Uma manhã, um novo dia, e a tristeza que sentia, uma só verdade ecoará: a tua beleza, Jesus, pra sempre vai durar. Foi pouco Jesus ter morrido por você. Foi pouco Ele ter te escolhido.
Foi pouco Ele sangrar na cruz por você. Foi pouco Ele pegar o teu pecado, colocar nele, e pegar a justiça dele e imputar em você. Isso foi pouco. Foi pouco Ele te dar um banho de sangue. Foi pouco Ele perdoar os seus pecados. Isso foi pouco. O que seria de mim se Jesus não tivesse me achado? Os seus planos são sempre melhores. Coloca Jesus no barco. Coloca Jesus no barco. A primeira vez que eu escutei essa música, eu escutei em lágrimas. Se passaram 26 anos, e para a glória de Jesus, apesar de mim, as lágrimas continuam. 26 anos atrás, eu coloquei Jesus no meu barco. E eu entendi o que eu estava cantando, amados. Eu não estou falando de uma música do momento, nada disso. A música falava assim: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiando em teu infinito. Só tu és o Deus eterno.
Aí você pergunta para mim: valeu a pena, Tiago, há 26 anos atrás, você escolher por Jesus? Eu escolheria Ele de novo, 1000 vezes. Esses dias eu estava chegando na faculdade para dar aula, e eu vi um menino vendendo picolé. O Espírito Santo me lembrou de onde Ele me tirou. E Ele falou assim para mim: no dia que você esquecer quem te colocou aqui dentro, eu faço você vender picolé de novo. Porque tudo que eu tenho é Jesus, amado. Se eu tenho uma história hoje, é por causa de Jesus. Se eu tenho uma esposa hoje, se eu tenho 2 filhas hoje, é por causa de Jesus. Se eu sou pastor hoje, é por causa de Jesus. Meu avô era um bêbado, o meu pai é analfabeto, não tem nenhum pastor na minha ascendência, e eu fui o primeiro. Ninguém me indicou, ninguém me ajudou, mas Jesus me escolheu. Nessa noite, eu te abençoo, para que você comece a ouvir o Espírito Santo a partir de hoje. Que a tua casa seja abençoada por Deus. Que Deus levante o teu rosto e tenha misericórdia de você. Que Ele faça a luz dele resplandecer sobre você e te dê a paz.